Nossa entrevista ao vivo de hoje é justamente sobre o transplante de córnea. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Nelise Borges, que é oftalmologista. Nelise, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada, agradeço o convite. Muito bom estar aqui. A gente que agradece a sua presença. Eu gostaria de iniciar nossa entrevista te perguntando das recomendações. Para quem é indicado esse tipo de procedimento? Então, o transplante de córnea está indicado, claro, para as doenças que são corneanas. A córnea é o tecido mais externo do olho, como se fosse ali o vidro do relógio, né, recobrindo a parte colorida. As principais doenças corneanas no Brasil que indicam o transplante é o ceratocone, em primeiro lugar, que é uma doença da córnea anterior, e as doenças do endotélio, por exemplo, algo que chama distrofia de Fuchs, que no Brasil são as duas doenças mais comuns e que levam a essa indicação do transplante. Perfeito, muito bem explicado. Agora eu gostaria de te perguntar a respeito dos riscos que esse procedimento pode trazer. Existe algum risco ou não? Sim, como toda cirurgia, o risco temido é o de infecção no pós-operatório. Então, para isso existem uma série de medidas para evitá-la. E quando a gente fala em transplante, a gente traz assim à mente o risco de rejeição daquele órgão, né? Então, o transplante de córnea é o transplante mais realizado no Brasil e no mundo, porque ele é um tecido que não tem vaso sanguíneo normalmente e que, como ali na reportagem foi bem explicado pelo colega, é um tecido que pode ser retirado mesmo depois da parada do coração ali. Então, e por não ser necessária essa compatibilidade sanguínea, então ele acaba que a gente consegue um maior volume de doador. Mesmo assim, apesar de não ter o sangue, em alguns casos pode ter uma diferença de compatibilidade de um outro sistema específico. Então, ainda, apesar de ser um transplante com baixo risco de rejeição, ele ainda acontece. Então, infecção e rejeição são os maiores riscos. Perfeito. Doutor, e na prática, como que acontece esse tipo de procedimento, né? Como que ele é feito? Quanto tempo demora? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, a gente precisa de um doador, né? Uberlândia, inclusive, tem um banco de olhos muito competente na região que faz a captação aqui. Então, cada região tem o seu órgão. Existe uma fila em que os pacientes são inscritos e essa fila ela é regional e debaixo de uma coordenação nacional. Então, quando o paciente é inscrito naquela fila, ele fica ali, cada região tem um tempo, aqui em Uberlândia, média 1 ano, 1 ano e meio. E quando ele é contemplado com aquela córnea, a gente recebe o tecido como transplantador, avalia, estando tudo ok, a gente prepara o paciente para cirurgia. Cirurgia, ela dura em média até 1 hora, é o que é mais comum, entre 40 minutos e 1 hora. Existem tipos diferentes de transplante de córnea. A gente pode transplantar a córnea como um todo, toda a córnea, todo o tecido, ou pode ser transplantado uma parte específica. Se a doença corneana é anterior, como o ceratocone, pode ser transplantado só esse tecido anterior. E se for uma doença da parte posterior, ser transplantado só a parte posterior. Ou o transplante completo. Então, cada um tem uma técnica diferente e os tempos diferentes, mas em média até aí 1 hora a gente consegue fazer um transplante. O paciente demora ali um tempinho maior para recuperar. Ele já viu uma melhora logo no início, mas para ele ter um resultado final, até 1 ano de pós-transplante. Excelente. O transplante é a única possibilidade ou também existem outros meios de tratamento? Existem outros meios. Então, hoje, existe até a possibilidade de uma córnea artificial, que é chamada de ceratoprótese. No Brasil, ainda é feita em estudos, assim, a Anvisa libera em casos específicos, mas também algumas doenças podem ser necessário somente tratamento clínico, outras, como o ceratocone, pode melhorar com lente de contato corneana, escleral, ou às vezes até com uma cirurgia de anel intraestromal. Existem lasers para ser feitos, mas quando nada disso resolve ou nada disso se aplica, o transplante é indicado como medida de realmente trocar aquela córnea doente por agora uma córnea sadia. E como que é avaliada essa necessidade, né, do transplante ou não? Como que isso funciona? Quando uma pessoa deve procurar esse tipo de atendimento? Então, assim, qualquer dificuldade visual precisa de se procurar um médico oftalmologista, que é o profissional capacitado para conseguir fazer essa avaliação. Então, identificado que ele tem uma doença somente corneana,
não, assim, às vezes o paciente tem doenças associadas, neuropatias, que são as doenças do nervo óptico, doenças de retina, e aí a gente sabe que só o transplante não vai resolver aquele caso. Mas quando ele tem apenas essa alteração corneana, uma baixa de visão, que coloque ele numa classificação, ainda que não seja completamente escura a visão, mas que coloque ele numa situação de baixa de visão ou de visão subnormal, que é uma classificação específica, aí ele tem a indicação para o transplante de córnea. Com certeza. Lelise, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Qual mensagem ali de conscientização, né, sobre esse tema você deixa para a gente? Então, é super importante que caso que a pessoa manifeste em vida que ele tem esse interesse de fazer a doação, a gente sabe que precisa da autorização da família, mas é sempre importante manifestar em vida para que quando a equipe faça essa abordagem, a família esteja preparada e receptiva para fazer a doação e isso transformar a dor em esperança, né? Eu acho que isso é muito importante. Para quem tem uma dificuldade de visão, procurar o oftalmologista, porque hoje a gente tem bastante recurso e visão é qualidade de vida. Pois é. Então tá dada a dica. Muito obrigado, Lelise, pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda.